Deus me fez voltar a uma terra tão querida que me acolheu num momento bem difícil. Que é Mato Grosso do Sul. Sim, porque nos estados que eu passei, quando eu saí daqui em 2008, eu passei na Paraíba, passei em Minas, Espírito Santo, Piauí. E tudo que eu vejo, que eu resumo de tudo isso é gestão, administração. Falar da importância. Eu observei que você tem uma trajetória, Sim. né, uma trajetória interessante, às vezes boas, às vezes difíceis, mas tenho percebido também que você tem superado em todas elas, você tem superado e você sempre tem se pautado e se ancorado, né, no seu porto seguro, que é Deus. Olá, pessoal. Olá, audiência. Estamos começando mais um podcast, Benigoncast. Você é sempre muito bem-vindo. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui também, o nosso amigo Júlio César, e vai estar discorrendo para nós um pouco da sua vida, da sua trajetória, da sua história em Dourados. E será muito bom este bate-papo, com certeza. Gostaria de pedir para você curtir, acompanhar, compartilhar e comentar. Isso será muito bom. Júlio César, gostaria de saber, Júlio César, inicialmente, quem é você, como que é, em resumo, a sua trajetória de vida. Depois vamos estar falando mais detalhadamente cada ponto desse que nós estaremos abordando aqui. É um prazer estar aqui, Benigon, e Deus abençoe a todos que estão assistindo, né, esse podcast. Benigon, Júlio César é um homem amante de almas. Júlio César hoje é um bispo. Eu estou licenciado da minha função nesse momento, em razão de uma missão que nós temos pela frente. Júlio César é pai de 3 filhos, amante do empreendedorismo, é uma coisa que eu prezo muito. E, enfim, a gente tem, nesses anos vividos, 40 deles como homem público, servindo ao altar, a gente tem tido muitas experiências maravilhosas através do Evangelho. E agora aqui em Dourados nós estamos também conhecendo mais essa cidade. Eu costumo dizer que, como diz o hino de Dourados, né, joia brilhante do Brasil. Eu já estou em Mato Grosso do Sul há alguns anos, já conheço. Eu até costumo dizer que eu conheço mais Mato Grosso do Sul do que o próprio Rio de Janeiro, a minha cidade natal. Já passamos em várias cidades, ali conhecendo as cidades, conhecendo pessoas, pregando o Evangelho, e tivemos a oportunidade de vir a Dourados. Já conhecia por passagem, mas agora eu estou vendo que ela é uma joia brilhante do Brasil e que precisa também, como toda joia, pedra bruta às vezes precisa ser lapidada. Lapidada. Já está há quanto tempo em Dourados? Agora vai fazer 2 anos. 2 anos já em Dourados. Júlio César, gostaria de, nessa sua trajetória, porque já vendo aqui o seu histórico, a gente percebeu que você tem uma passagem já por várias cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então você tem um relativo pouco tempo de Dourados, mas de estado você já tem aí um bom tempo, né? Gostaria que você fizesse um resumo da trajetória, como é que foi nessas outras cidades que você passou, que você atendeu. Muito bem. Nós passamos inicialmente em Campo Grande, na época na capital. Passamos em Corumbá, uma cidade, como a gente já sabe, bem quente a temperatura. Muito quente. Mas são pessoas maravilhosas. Passei numa cidade que eu chamo de terrinha, né? Cacilândia, onde lá a gente vê muito o aconchego, né? Uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Certo. A relação de confiança também é muito grande. Passamos em Ponta Porã, uma cidade também que eu gostei muito. Quando você fala passou por um determinado tempo. Esse período é a média de 1 a 2 anos. Ah, ok. Né? De Mato Grosso do Sul já tem quanto tempo? Eu cheguei em Mato Grosso do Sul em 2000. Em 2000. Okay, Fiquei até 2008. Voltei em 2017. Certo. Onde, na época,
tudo dentro do projeto de Deus, né? Não estava nos planos de eu vir, mas agindo Deus, quem impedirá? Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei no início do ano de 2017 e eu costumo dizer sempre, para a glória de Deus, 2 meses depois veio a minha consagração a bispo da igreja. Certo. E eu me lembro que ali em Campo Grande, a nossa catedral ali lotada, cheia, e o bispo, então, o bispo Rafael, falou assim, Deus preparou esse dia, né, para a consagração, pelas ofertas que ele apresentou a Deus. E passou um filme na minha cabeça dos 8 anos, e dos anos todos que eu tenho na obra, e justamente Deus me fez voltar a uma terra tão querida, que me acolheu num momento bem difícil. Que é Mato Grosso do Sul. Sim, porque eu tenho um carinho muito grande, Benigon, porque, só para você entender, eu costumo dizer, nos estados que eu passei, quando eu saí daqui em 2008, eu passei na Paraíba, passei em Minas, Espírito Santo, Piauí, e eu falei o seguinte, olha, se existe um lugar para você criar seus filhos, criar sua família, é Mato Grosso do Sul. Por tudo, por toda a estrutura. Eu vim para cá em 2000, justamente quando eu fiquei viúvo. Então, esse estado me abraçou. Mato Grosso do Sul me abraçou. Eu criei meus filhos aqui, né? Aquele momento difícil da minha vida, hoje eu tenho meus filhos, todos estão abençoados, mas foi um momento difícil que exigia um aconchego. Na época, o meu cunhado estava à frente aqui do trabalho, no estado, e aí eu fui morar com ele um tempo. Entendi. Então, eu tenho um carinho muito grande. Passamos como eu falei, Cacilândia, Corumbá, Amambai, também pude conhecer de perto. Eu costumo dizer que Mato Grosso do Sul, com uma boa gestão e a boa administração, esse estado aqui é uma potência. Com certeza. Aonde eu vou, os estados que eu passei, depois de ter passado aqui, eu sempre falei isso, né? Depois eu passei um tempo no Rio de Janeiro. Então, eu costumo dizer o seguinte, que aqui é um estado que eu entendo, tanto ele como Mato Grosso. São 2 estados que vão se destacar muito nesses próximos anos aí, e já tem se destacado. Mas será mais ainda, né? Tem aí a rota bioceânica, né, que vai beneficiar. É uma realidade que está chegando, né? E tudo que eu vejo, que eu resumo de tudo isso é gestão, administração. Eu tenho um carinho, eu tenho uma admiração. Eu me lembro que na época nós tivemos, me perdoe eu contar uma situação que nós tivemos em Campo Grande, quando foi adquirido o terreno, onde hoje é a catedral. Certo. Ali na Mato Grosso. Isso. E quem conhece, ele sabe que tinha aquela feirinha, né? É verdade. Ali. E na época foi questionado isso. Na época, de uma forma, tentaram jogar a instituição com a opinião pública, com os feirantes ali daquela área, dizendo que, por ter adquirido aquele terreno, eles seriam prejudicados. E eu me lembro que isso gerou até um certo protesto. E, na época, o prefeito, foi até lá e perguntou a razão daquele protesto. Falou, não, e tal, porque vão fazer esse templo aqui, vai nos prejudicar. Ele disse, como vai lhes prejudicar se eu já adquiri o terreno da rede ferroviária, onde eu vou fazer uma área especial para vocês, porque vocês merecem. Aquilo ali foi resolvido de uma maneira tão tranquila. Pacífica. E depois eu tive a oportunidade de visitar lá aquela área e eu vi que ficou excelente, né? A estrutura mudou totalmente. Saiu da rua e foi para uma estrutura adequada, né? Aqueles que estavam ali na rua receberam o seu espaço. Tem lá área de convivência, enfim, gostei muito. Então, eu só tenho a falar bem de Mato Grosso do Sul. Bacana. Né? Acolheu meus filhos aqui e a mim também. Certo. Falando um pouquinho agora de família, o que você poderia falar da importância? Eu observei que você tem uma trajetória, né, uma trajetória interessante, às vezes boas, às vezes difíceis, mas tenho percebido também que você tem superado em todas elas, você tem superado e você sempre tem se pautado e se ancorado, né, do seu porto seguro, que é Deus. Sim. Se não fosse Ele,
eu não estaria aqui para contar a história, né? Eu vou começar pelo momento difícil. No ano de 2000, entre 1999 e 2000, Benigo, eu tive uma situação muito delicada. Eu costumo dizer assim que, vamos dizer assim, para muitos não entendem, mas eu creio que a grande maioria vai entender a chamada provação. Né? Eu estava alguns anos fora do Rio de Janeiro e voltei ao Rio para pregar o Evangelho. Fiquei aproximadamente 12 anos fora da família e voltei ao Rio. E aí voltei meus pais tiveram a oportunidade de conhecer os netos e tal, a família. E aí minha mãe adoeceu. No ano de 2000, em 99, minha mãe veio a falecer. E quando eu cheguei em casa, depois do sepultamento dela, eu acredito que o que eu vou falar aqui vai ajudar muitas pessoas, porque quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: Júlio, eu tenho uma coisa para te dizer. E eu falei: pode falar. Ela disse: olha, estou indo ao médico e ele detectou um caroço na mama. E ele quer fazer uma cirurgia. Eu falei: mas por que você não me falou isso? E ela disse: não, você estava correndo com a sua mãe e não quis te preocupar. Eu falei: não, vamos ver isso agora. Já no dia seguinte, vamos ver. Eu não sabia, mas ali já estava um diagnóstico tardio. Você vê. O médico demorou a entender o que estava acontecendo. E um ano depois, Bênico, eu estava enterrando a minha esposa. Você vê, cara. Então, eu confesso a você que foi um momento delicado. Imagino. Na minha vida. Ela tinha 33 anos. Muito nova. Nós tínhamos a mesma idade. Ela foi a pessoa que, quando eu cheguei na igreja, ainda não entendia muita coisa, mas eu já olhei para ela e falei: vou namorar essa garota. E a expressão que eu usei foi a seguinte: vou tirar ela da igreja. Que coisa. E acabou eu vindo a me converter. Olha só. Né? Ela foi um era instrumento. A minha irmã, que era muito amiga dela, falou: olha, meu irmão está gostando de você, mas não namora ele. Você vê. Apoio total. Que coisa. E a minha irmã, com muita sabedoria, eu falei: o que eu faço para conquistar essa moça? E ela disse: compra uma Bíblia. Eu comprei. Aí eu falei: o que mais que eu tenho que fazer para conquistar ela? Abre seu coração, rasga seu coração diante de Deus. Eu falei: como assim? Uma faca eu tenho que botar? A minha ignorância era muito grande, né? E ela: não, você tem que se entregar para Deus. E quando eu fui ver, Benigo, eu estava convertido. Você vê. Havia recebido o Senhor Espírito Santo. Amém. E essa jovem, eu pude até ajudá-la depois e veio se tornar minha esposa. Você vê. Eu desenvolvi mais ainda do que ela espiritualmente. E ela foi essa oportunidade, né? Esse meio que Deus encontrou para me resgatar. E quando surgiu essa doença, então nós já éramos muito próximos, casados há 15 anos, então a gente ficou mais ainda. E eu posso dizer com muito temor que, num determinado momento, Deus, é uma experiência que eu tenho da minha vida, né? Deus falou: olha, eu vou levar. Olha só. Eu vou levar. É a hora dela. É o momento dela. E eu não conseguia, como marido, processar isso. E eu me lembro que um dia eu falei: olha, não vai levar. Igual Jacó, né? Confronto, né? Lutando com o anjo, eu lutei com Deus. Mas um dia, eu conversando com meu cunhado, eu falei para ele: eu estou lutando, mas dentro de mim a voz é muito clara. É o momento dela. E um dia, já próximo dela partir, eu falei para ela: Andréia, você vai criar seus filhos e vai ver seus netos. E ela olhou para mim e disse, deu um sorriso. Ela disse: eu já estou nas mãos de Deus. Então isso foi muito forte para mim. Imagina. Né? Porque ali era como se Deus dissesse: olha, é o momento dela. Se me permite, Benigon, serve até para ajudar talvez muitos jovens que cheguem esse podcast. Ela se converteu aos 15 anos. Mas dos 13 aos 15, ela cometeu 3 abortos. Você vê. Ela foi usuária de drogas. Entendi. No Rio de Janeiro, quem ganhasse o PEGA ganhava uma jovem drogada para fazer o que quiser. Que absurdo, né? Então, ela veio desse mundo. Meu pai. Então, Deus deu a ela o prazer de ter 3 filhos.
cada filho que nascia, ela chorava muito, que ela dizia, Deus está me dando uma nova chance. Então, no dia em que ela partiu, ela me pediu para ler uma passagem da Bíblia e ela olhou para o céu e disse, combati o bom combate. Olha só. Completei a carreira e guardei a fé. Estava consciente, né? Estava consciente, porque quando ela passou por cirurgias e o médico detectou que era o câncer de mama, mas em estado já, como eu falei, o diagnóstico tardio, e o câncer ele tem a idade que a pessoa tem. Então, por ela ter 33 anos, os tratamentos não foram suficientes. Não foram. Tanto que ela veio a óbito. E, no caso, na época, no dia, ela leu a passagem de Pedro, né? Encomende vossas almas. E aquilo ali era mais um sinal despedida, claro. praticamente. Só que Deus me poupou. A minha irmã ligou para mim e disse, olha, minha outra irmã do Rio está indo aí para ficar com você. Eu estava em São Paulo com ela. No Hospital do Câncer ali, né? Passando aquele tratamento. E eu me lembro que minha irmã chegou, eu me despedi dela, né? Falei, olha, minha irmã vai ficar com você, porque eu já estava 7 dias no hospital e fazendo jejum de pão e água. Pela saúde dela. Entendi. Cheguei em casa, brinquei com meus filhos, eles perguntaram pela mãe, eu falei que ela estava se recuperando e ia voltar. E por volta de meia-noite, o telefone tocou e a minha irmã disse, olha, a Andréia está com uma junta médica ao redor dela e ela está sentindo muita falta de ar. Muita. E eu falei, eu vou para aí agora. E ela disse, não vem. Ora, qualquer coisa eu te ligo. E quando eu dobrei os joelhos para orar, Bênigo, eu não saiu da minha boca, cura ela. Saiu, me dá forças. E aí eu só falei isso, Deus me dá forças. E de joelho eu peguei o telefone e liguei. Quando eu liguei, minha irmã falou, Júlia, ela já está nas mãos de Deus. Meu pai. Situação difícil, então, né? Foi um divisor de águas ali. No mesmo dia, ou melhor, no dia seguinte ela foi sepultada e nesse mesmo dia eu viajei para Mato Grosso do Sul. Aqui estava a minha irmã. A gente se emociona um pouco, né? Ah, imagino. Minha irmã me acolheu meus filhos, meu cunhado. Morei com eles um tempo. Meus filhos, na época, tinham 13, 11 e 9 anos. E foi um momento delicado, mas a gente viu que Deus agiu. No mesmo ano, eles morreram próximo do Dia das Mães, um período como esse. E ele voltaram a estudar, não perderam um ano. Isso gerou uma comoção da diretora da escola em Campo Grande, porque no Dia das Mães, cada um contou a sua história, né? No dia seguinte, né? Certo. Após o Dia das Mães. E o meu filho falou, não, eu fiquei com a minha tia e tal. Por que você não ficou com a sua mãe? Não, a minha mãe faleceu tem uma semana ou 15 dias na época. E aí um aluno falou, tia, olha, ele está brincando, olha. Está dizendo que a mãe dele faleceu e tal. E aí a professora falou, meu filho, não se brinca assim, não se fala isso, que a mãe morreu. Ele, tia, minha mãe morreu. Aí a professora foi e falou com a diretora, e na hora de buscar meus filhos na escola, minha irmã quem foi, e aí a diretora pediu para falar com ela, olha, a gente recebeu essas crianças aqui, eu sei que elas vieram de São Paulo, mas contaram uma história que eu não estou entendendo muito bem. E quando contou, a diretora chorou, porque ela falou, eu nunca vi isso. Uma criança, quando perde a mãe, ela aquele ano acabou. E seus sobrinhos estão dessa forma. Aí minha irmã falou, não, porque nós conhecemos um Deus vivo, a palavra de Deus. Enfim, esse foi um momento difícil, sabe, Bênigo? Mas tudo passa. Isso. Eu, no dia que eu a sepultei, eu falei, Deus, eu só aceito porque eu perdi ela para o Senhor. E eu ainda falei para ele, olha, no melhor momento do meu casamento, ainda falei para ele, eu não entendi nada. No melhor momento do meu casamento, a minha esposa parte. 15 anos de casado, nós já nos conhecíamos no olhar, no pensamento, em tudo. Éramos um só, uma só carne. E que sirva isso, quando a gente lê na Bíblia, uma só carne, eu experimentei isso na minha vida naquele momento. Quando o corpo dela desceu à sepultura, Bênigo, eu falei, Deus, me segura, senão eu vou junto. Aquele jogar a terra, né? Parecia que eu estava sendo enterrado junto com ela. É o que diz a Bíblia, né? Os dois uma só carne. Então,
me perdi um pouco, mas, enfim, foi um momento delicado. Mas Deus deu força. Há uma coisa que Deus disse para mim, não é o fim, né? Que muita gente se preocupou com isso. Na época, eu tive um amigo também da igreja, um bispo, que ele soube que eu ia viajar. No mesmo dia, ele me chamou e falou, olha, eu quero falar uma coisa para você delicada, mas eu preciso te falar e eu sei que você tem estrutura para ouvir. Eu falei, pode falar, bispo. Ele, agora não. Mas daqui a 2, 3 meses, no máximo 4 meses, Deus vai botar uma pessoa no seu coração, que você é muito novo, e você é um ganhador de almas e pregador do evangelho. E você precisa seguir sua vida e seus filhos vão precisar de uma mãe, sim. Olha só. Aí ele me segurou pela mão, olha para mim, você entendeu o que eu falei? Eu falei, entendi. Você está indo para Mato Grosso do Sul? Eu falei, estou indo. E ele disse, eu conheço, que eu passei lá, é o Bispo Randall. Entendi. Na época, e ele disse, eu conheço lá e você vai gostar muito de lá. Vão te acolher. Em nada ele mentiu. Realmente aqui é uma família. Então, Benigão, eu vim para cá e iniciei minha vida. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas eu vou procurar. Mas é importante essa trajetória. Eu vivi uma situação com o meu filho já uma vez. Chegou um tempo, passado uns 3 meses, eu virei para o meu cunhado e falei, olha, eu preciso seguir minha vida. Já deu, você me ajudou muito, mas eu tenho que alugar uma casa e seguir a minha vida com meus filhos. E ele falou, não, Júlio, fica mais tempo com a gente e tal. Eu falei, não, a igreja me dá essa condição. E eu preciso disso. Eu tenho que encarar. Já fazia 3 meses e ele disse, então tá bom. Aí nós estávamos almoçando, meus filhos à mesa, e aí ele perguntou para o meu filho do meio, que tinha 11 anos, então, Marcelo, seu pai vai alugar uma casa e você vai com ele, né? Ele disse, não, eu não vou com meu pai. E eu tenho como pai, eu olhei para ele, por que você não vai comigo? E ele disse uma coisa que impactou toda a família. Porque ele disse, eu não vou para uma casa sem mãe. Me dá uma mãe. Desculpe. Ele começou a chorar e disse, eu quero uma mãe. Me dá uma mãe. E aquilo ali me deixou sem palavras. Meu cunhado, o garfo caiu da mão dele. E ele disse, não, meu filho, Deus vai dar uma mãe para você. Como de fato deu, passado algum tempo, Deus, como o bispo disse anteriormente, que Deus ia botar uma pessoa no meu coração e Deus colocou. Certo. E veio a ser essa que hoje é minha esposa, né? A Josi. Certo. Eu a conheci 3 anos antes. Ela havia ficado viúva. A minha esposa deu muita força a ela, nós ajudamos a ela, foi preciso. E chega a ser um pouco engraçado, porque na época eu jamais imaginei que ia ficar viúvo. Em 97, minha esposa morreu em 2000. E na época havia um rapaz que se interessou por ela. O esposo dela foi pastor também. E morreu vítima de um acidente. Foi abrir uma igreja em Belém do Pará e na estrada bateu num animal e veio a óbito. E na época eu virei para ela e falei, olha, tem um pastor que está interessado em você e tal. E ela, olha, eu falei, não, mas pelo menos ouve ele. E essa foi a última imagem que ficou na minha cabeça. De eu ter apresentado ela para um pastor e na minha cabeça já estava casada e tudo. Então, quando veio aquilo na minha mente, o nome dela, eu rechacei. Eu falei, que isso? Daí tá casada já. E eu pensando, não, esse pensamento não vem de Deus. E aquilo, eu nem lembrava mais o nome dela. Você vê. Eu falava Rosemary. Rosemary para lá, Rosemary para cá na minha cabeça. E eu, não. Até que um dia um amigo meu me ligou e perguntou, Júlio, como é que você está? E eu falei para ele falou, e aí, agora você já pensa em alguém? Eu falei, veio uma pessoa na minha mente, mas eu já rechacei, porque hoje eu acredito que ela já esteja casada, e ele conhecia essa pessoa. E na época ele demorou também a identificar, porque eu falava Rose, ele falou, não, eu não conheço. Eu falei, não, ela trabalhou conosco. Aí ele, não é a Josi que você está falando? Eu falei, talvez seja isso, eu não lembro nem o nome dela. E ele falou, Júlio, ele começou a rir, falou, Júlio, ela está sozinha até hoje. Olha aí.
Eu falei, mas como assim? Eu apresentei ela para um rapaz. Ela, não, mas não deu certo. Ela tá seguindo a vida dela. Uhum. Aí aquilo Olha só. era o caminho, né? Uhum. E eu sei que o tempo é pouco, mas Deus acabou preparando tudo. A gente conversou. Uhum. Foi um momento delicado, porque ela, quando casou, ela casou com a intenção de não ter filhos. Foi casada há 5 anos e não tinha filhos. E, de repente, casa com um homem com 3 filhos. Você Né? vê. A gente brinca muito hoje. Hoje a gente ri de tudo, Uhum. porque o esposo dela era claro, alto, né? Uhum. E eu até brincaram. Negão, gordão e com 3 filhos. Mas agindo Deus, quem impedirá, né? É verdade. Então Deus preparou tudo, sabe? Aham. Meus filhos chamam ela de mãe. Uhum. Hoje a gente somos uma família, mas não deixamos de ter lutas, né? Entendi. O Bênico. Mas esse lado, hoje eu estou bem resolvido e testemunha. Um dos testemunhos que eu tenho é a minha família. Né? Olha, história linda, parabéns. Gostaria de saber, agora nesse novo projeto, estou ajustando aí, gravando tranquilo. também aqui um pouquinho. Sim. Gostaria de saber depois dessa história linda que você compartilhou conosco, maravilhosa, um exemplo de perseverança, de fé, de luta, mas também de vitória, e em Deus é assim, né? Gostaria de saber de você esse trabalho que você desenvolve de aproximação, né, junto aos empresários, esse trabalho de empreendedorismo, esse trabalho de mídia que você desenvolve. Como que nasceu essa ideia e como que tem sido, né, o desempenho desse trabalho e que frutos que tem gerado para você? Sim. Essa questão, até eu chamo que o embrião disso, a base disso, se tornou o canal Júlio César e Amigos, que a gente tem no YouTube. Júlio César e Amigos? Quando eu estava aqui, quando eu vim para Dourados, eu vim com a missão de estar aqui olhando essa região de Dourados e a Grande Dourados. E um determinado dia, a direção da igreja entrou em contato comigo e disseram, olha, tem uma missão nova para você, confiável. A gente só designa a pessoas confiáveis. E você foi uma delas escolhido de estar como pré-candidato a vereador em Dourados. Certo. E daí, Benigon, eu confesso a você, como homem público do altar, a gente é homem público há 40 anos, né? Pastor é um homem público. Certo. Mas eu nunca tinha estado num projeto desse. Sempre acompanhei, apoio. É necessário, sim, que hajam homens de bem. Quando o justo governa, o povo se alegra. É verdade. Né? E aí eu me lembro que eu falei, Deus, que o Senhor tome a frente em tudo, dirija tudo. E Deus foi dando a direção. Eu, lá atrás, na minha conversão, hoje eu entendo que já havia uma raiz de empreendedorismo, porque quando eu me converti, eu não tinha a ideia de ser um homem do altar, eu pensava em ser um empresário e trabalhar. E trabalhei em farmácia e depois estava me preparando para montar o meu próprio negócio. Eu acho que daí que vem essa raiz inclinada ao empreendedorismo. Certo. Foi quando nós iniciamos o canal Júlio César e Amigos, uma direção que eu chamo divina, porque eu falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus, de uma forma muito clara, falou, seja o que você foi esses anos todos. Né? Nós ficamos 10 anos, agora, nesses últimos 10 anos, ficamos cuidando de obreiros na igreja. Certo. Do corpo de obreiros. E tudo isso a gente trouxe para essa visão. Do canal Júlio César e Amigos, onde a gente lidar com o público. Isso no YouTube, né? No YouTube. Ok. As nossas redes sociais nós já tínhamos, mas abrimos outros e personalizei Júlio César e Amigos. Mas certo. A base é o canal, onde nós começamos a entrevistar comerciantes, profissionais da área de saúde. Um dia desse eu conversei com uma podóloga, direito previdenciário, uma advogada que deu uma explanação muito grande acerca do LOAS,
Porque como que você vai usar seus direitos se você não conhece? E esse canal eu transformei ele, eu chamo ele de uma revista eletrônica, onde você entra lá e você vai encontrar de tudo. Interessante. Desde uma entrevista com um feirante até com um advogado, um médico. O que eu entendo que vai ser útil à sociedade, você aborda. Eu abordo. Muito E interessante. isso, Benigon, me deu uma direção de projetos lá na frente, né, que a gente pode desenvolver. E isso tem me feito conhecer melhor a cidade de Dourados, ter projetos, ter pensamentos. Eu sempre visito, toda segunda-feira eu vou à Câmara Municipal assistir às sessões da Câmara, onde eu tenho aprendido muito. Imagino. Já fiz amigos lá. Legal. Eu pude ver que um vereador, ele não pode fazer muito, mas ele pode influenciar muito e contribuir positivamente para a cidade. Contribuir. Claro que o poder executivo é que, se o executivo tendo uma base forte e tendo uma boa gestão, a cidade desenvolve. A exemplo da cidade que eu conversei anteriormente com você, que eu tenho o maior respeito. Não sei, se você me perguntar qual o nome do prefeito de Chapadão do Sul, eu não sei, mas eu conheço o desempenho. Interessante. Tem uma marca, né? Dias atrás eu estive em Deodápolis, aí eu tive a oportunidade de conhecer o prefeito de Deodápolis e ele me falava de um projeto que ele tem lá, que ele fez. Ele tem 85% de aprovação. E ele falava comigo que ele criou Bolsa Proteína. Aquilo me chamou a atenção. E ele explicando que ele sentou com um nutricionista e ele fez a seguinte indagação: quanto a pessoa precisa de ter de alimento de proteína por mês? Através a nutricionista fez e mostrou para ele: olha, tem que consumir tanto de carne todo mês, porque ele falou: eu quero prevenir o povo de doenças aqui, eu não quero ficar só gastando com saúde, eu quero também ter um trabalho preventivo. E essa Bolsa Proteína, ela permite a pessoa ir no mercado, mas com aquele valor só para comprar carne. Já pensou? E eu achei aquilo maravilhoso, porque além dos outros planos que tem, a gente tem o Estado, que tem o Mais Social, o governo federal, né, o Bolsa Família. Sim. Ele veio com mais esse recurso. Um complemento, né? E objetivo, né? Eu fiquei maravilhado. Então, essa é a impressão. Eu confesso a você que eu amo Mato Grosso do Sul, porque eu vejo essa preocupação com as pessoas. Isso me comove. Eu tenho um amigo que é deputado federal, Luiz Carlos, ele falava para mim o seguinte: ele também foi licenciado como bispo da igreja e recebeu essa missão. Certo. E ele falou o seguinte, ele disse: Júlio, eu sempre ajudei o povo, nós sempre fizemos isso. Mas nessa posição que eu estou hoje, eu consigo ajudar muito mais. Imagino. Tem, então, tem um mandato, né? Tem mais caminhos. Isso é interessante. E é nessa linha que você quer seguir. Sim, é porque a gente pensa o seguinte: se a gente não for útil para ajudar as pessoas... Não vale a pena, né, Júlio? Não vale. Então, o canal Júlio César e Amigos, eu uso ele dessa maneira. E como eu falei anteriormente com você, por 40 anos eu estive dentro da igreja. E Deus agora me permite sair de dentro da igreja e ver e entender a realidade de muitas pessoas, as dificuldades que uma cidade enfrenta, mas eu paro na questão da gestão. Entendi. Havendo uma boa gestão, a cidade e Mato Grosso do Sul, me permite, eu morei também no Nordeste. Certo. O Nordeste, as cidades não têm recursos. Poucas são as cidades, agora que muitas cidades no Nordeste têm desenvolvido, mas o Nordeste é maravilhoso também. Se não tem indústrias, mas tem o turismo e tal. Mas Mato Grosso do Sul caminha com as próprias pernas. Caminha. Não precisa de ajuda de nenhum outro estado. E aí, quando você encontra uma pessoa que tem uma boa gestão, que tem uma boa administração, então a coisa flui. Essa é a visão que eu levo nesse trabalho que a gente está fazendo. Muito interessante. Nessa mesma linha aí da proposta que você apresenta, né? Colocando o seu nome aí
como pré-candidato. Chegando lá, considerando que você seja eleito, o que você apresenta de ideias para efetivamente fazer a diferença, visando suprimir as carências que hoje, né, a população tem, e o que você pode oferecer ali no Legislativo, além do que já está proposto hoje pelo o grupo de vereadores que lá compõem aquela Câmara. Uma coisa que eu gosto de deixar aqui muito claro, Beni, como eu falei, eu já conheci muitos vereadores ali e tenho pessoas ali que eu vejo a luta deles. Certo. Nós temos a oposição, né? Sim. E muitas vezes a gente tem que ouvir os dois lados. Uhum. Eu sempre penso isso. Eu acho que tudo é através de um diálogo. Volto à questão do canal, porque eu tenho andado na cidade, conversado com pessoas, ouvido as pessoas, mas eu sei que, como eu falei anteriormente, um vereador sozinho ele não consegue. Uhum. Por isso que eu penso, eu vou ser muito franco com você, dias atrás eu estava na Câmara, estava vendo uma votação. Benigon, olha, me trouxe muito temor. Porque eu falei, Deus, agora eu entendo porque que eu estou aqui. Foram duas situações que me chamou a atenção, e tudo isso que eu estou falando, existe o canal de Câmara, onde se a pessoa acessar, todas as sessões estão lá. E houve uma sessão, que isso que me aproximou na época, acredito que foi ano passado. Não sei se já tem um ano, acho que ainda não tem. Mas já deve estar próximo que terminou 4h30 da manhã. Que coisa. Benigon, olha, eu vou ser sincero, ali e tem isso registrado nos diálogos do YouTube, do canal da Câmara, porque eu não aguentei. Eu só não subi lá e peguei o microfone para falar, porque, claro, mas eu usei o que eu tinha ao alcance, que foi o chat da Câmara de Vereadores, onde eu entrei e falei, gente, povo douradense, se manifeste. Isso era 2h pouca da manhã. Eu falei, por favor, façam alguma coisa. Porque estavam propondo uma permuta de um terreno em Água Boa, por um terreno, acho que não me engano, na Getúlio Vargas, da prefeitura. E esse terreno estava tendo a mesma avaliação. Você vê. Sendo que um dos vereadores levantou essa discussão, porque ele disse, não pode, esse terreno vale de 850 a 1 milhão, e o de Água Boa vale 250 mil, e estavam querendo trocar um pelo outro. Um empresário queria fazer e estavam votando isso. E a oposição se manifestou contra, não, isso é arbitrário. Houve um vereador que disse, isso é uma vergonha. Amanhã nós vamos estar nas páginas. Amanhã as pessoas vão acordar e vão tomar ciência do que está acontecendo aqui, na calada da noite. E isso é vergonhoso para nós, como homens. Benigon, eu tenho 3 filhos. Aquilo ali me chamou muita atenção, eu falei, meu Deus. Não pode ser, né? E aí votaram favorável. Você vê, cara, que absurdo. Votaram favorável. A troca, elas por elas. Elas por elas. Igual por igual. E aí, torno a dizer, não é algo que eu esteja inventando, está registrado no canal do YouTube da Câmara de Vereadores. E eu me lembro que uma vereadora veio na minha direção, porque ela estava acompanhando o chat, e ela perguntou, o senhor é Júlio César? Eu falei, sou. E não tinha mais ninguém lá, na Câmara. 3h da manhã. Só estava eu e os assessores. E ela disse, obrigado pelo senhor estar representando o povo douradense. Ela sabe, eu tenho o maior carinho, porque ela veio até a mim e acompanhou o meu diálogo. Passado aquilo, depois ela me enviou uma mensagem dizendo, o senhor soube? Eu falei, não, o Ministério Público embargou, como chama, né? Cancelou aquela sessão.
né, entrou com uma ação invalidando tudo que foi feito ali. Porque era uma coisa absurda. Absurdo. Eu cheguei em casa às 5 horas, cheguei que sair de lá 4 horas, cheguei em casa às 4h30 da manhã e avisei a minha esposa, olha, eu estou na Câmara. E ela falou, Júlia, eu não estou acreditando. Ela de casa, ela acessou e viu. E aquilo ali me impactou. Essa foi uma questão e uma outra foi onde votaram uma coisa arbitrária. A oposição tentou e foi uma votação para uma questão de saúde, onde um vereador disse, gente, eu tenho CACEMES, mas minha família não. Vamos votar favorável para ajudar as UPAs, estão precisando. Se não for por você, mas pela sua família. Meus familiares vão precisar chegar numa UPA e lá não tem recurso, não tem como ajudar. E novamente votaram contra. Você vê. Então, aquilo ali, o que eu vi, o que eu entendi ali, Benigon? Eu falei, se não houver um executivo com bom senso, se o executivo não tiver bom senso e ele formar a maioria, a cidade vai ser penalizada. E é o que eu vejo aqui. Me perdoe quem esteja assistindo, mas não é uma coisa minha. É uma leitura que você faz da realidade, né? Eu estive lá, eu estou na Câmara e vejo quantas vezes o povo é vencido. Entendi. A vontade do povo não é respeitada. O direito do cidadão é tomado. Então, a minha posição é muito clara. Eu não sou... Eu não penso uma coisa para mim, né? Os projetos que eu tenho é para a sociedade. O canal me dá esse respaldo de ouvir pessoas. Importante. Eu conversava dias atrás com uma nutróloga. Ela me colocava a questão que é extremamente delicada. Em muitas cidades já há alguns projetos que foram aprovados, a gente tem que fortalecer isso, que é a questão do glúten, que tem alterado, tem comprometido muito a saúde do cidadão. E é verdade. Tem que haver leis que controle isso, ela até fala isso, a nutróloga, na entrevista que a gente tem, que, para ter uma ideia, hoje uma mãe que tem um filho autista, o autismo, a questão do glúten provoca inflamação. E quando uma criança, o autista ele é muito seletivo, e se ele acostumar a comer só pão, ele fica mais violento ainda em razão do glúten que está ali. Já pensou? Então, são profissionais como esse que eu penso que, aliado a eles, com a ideia deles, a gente pode fazer muitos projetos. E eu tenho isso. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém fala, o senhor é pré-candidato, eu digo assim, olha, assista o meu canal. Ali está o que eu penso. Entendi. Eu penso que eu tenho que ouvir. É preciso ouvir. Por exemplo, eu estou aqui conversando e eu não dispenso um bom diálogo. Sim. Sabe, o Benigon? Eu penso que você pode me ajudar muito. Porque eu não posso ser uma ilha, eu não posso me isolar. Não, não podemos. Agora, eu tenho dentro de mim um caráter, né? Tem coisas que eu não abro mão, né? Sei que eu vou usar uma expressão aqui um pouco grosseira, me perdoe a sinceridade. Eu comparo essa questão como uma casa onde eu estou apenas na sala. Uma casa tem cozinha, tem quartos. Eu estou entrando numa área que eu confesso a você que eu estou na sala. Mas, infelizmente, na sala já cheira mal. Agora, como todo ambiente tem pessoas boas e pessoas ruins, dias atrás alguém me perguntou lá na Câmara, o senhor não falta, né? Eu falei, não, porque eu vim aqui para aprender. O que eu devo e o que eu não devo fazer, se amanhã ou depois Deus permitir que eu esteja aqui com vocês. Então, Benigon, eu penso que quando você recebe um mandato, você tem que ter bom senso. Tem coisas que a conta não fecha. Torno a dizer, por favor, se alguém acha que eu estou exagerando, vá
abra lá, tira um tempo, assista as sessões da Câmara, Uhum. porque você vai ver coisas que você vai ficar surpreso. Acompanhe o dia a dia daquele que você votou. Uhum. É um direito que o cidadão tem. Porque eu vi coisas ali que eu falei, eu pus a mão no rosto. E o tempo da boa escolha é agora, né? Isso é interessante. Eu fiquei assustado. Uhum. Eu não vou dar nomes aqui, Uhum. mas existem pessoas ali boas que vestem a camisa. Uhum. E existem pessoas boas também, mas que na hora, como diz o povo, amarela, né? Entendi. Retrocede. E só para você ter uma ideia, Benigo, teve um dia que eu estava assistindo lá uma sessão e eu falei assim, Deus, tem certeza que o senhor me quer aqui? Porque eu passei muito tempo no Nordeste e eu tenho um pouco, meus filhos são nordestinos, né? Uhum. É pernambucano, um é olindense, recifense e santoense. Tem uma cidade lá chamada... É. E o nordestino é sangue quente. Eu peguei muita coisa deles, né? Uhum. E eu falei assim, olha, tem certeza que o senhor me quer aqui? Porque como diz a história, vai dar ruim. Vai ter coisas aqui que eu não vou retroceder. Eu não vou. Eu sou muito sincero, Benigo. A gente sabe que a vida pública é de luta. Uhum. A gente sabe que muitas pessoas pagam até com a própria vida. Uhum. Mas esse medo já ficou lá atrás, há 40 anos. Quando a gente entrou na obra, mesmo fazendo a obra, eu já tive ameaças de morte. Porque a gente chegou em lugares onde o evangelho, para ser pregado, a gente enfrentou dificuldades. Eu já tive arma apontada para a minha cabeça. Você vê. E isso me fez aquele ditado, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Uhum. E eu sei que a gente tem pela frente, para realizar os projetos, muitos desafios. E a gente não pode temer, né? Como, em suma, Benigo, os meus projetos estão muito ligados ao canal Júlio César e Amigos. Porque quando eu entrevisto as pessoas, eu deixo elas ficarem à vontade de falar o que elas pensam. Sim. E o que é possível fazer dentro da sua área para ajudar. Que é importante. É isso que a gente está abordando. Gostaria, Júlio César, muito boa a nossa fala, o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Você percebeu que é muito informal, Sim, muito tranquilo, falando aí realmente do seu dia a dia, da sua história e dos seus projetos, que não são poucos, diante desse desafio que se desenha aí na sua frente. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, né, para a nossa audiência, para o nosso público, né, e desejando sucesso para você, sorte na sua empreitada, no seu desafio, que seja exitosa, né, e uma vez que se efetive a sua candidatura, né, vamos voltar aqui e vamos falar de projetos de campanha, de projetos para Dourados. Amém. Benigo, eu quero agradecer a você, a todos que acompanharam aqui, e dizer que não tenha medo do novo. Né? É uma das coisas que eu tenho no meu WhatsApp. Sempre tivemos desafios pela frente. E Deus nos ensinou isso, a não ter medo, porque Ele vai à frente. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Como eu falei e reitero aqui, você quiser conhecer mais sobre a pessoa do Júlio César, que você visite a nossa rede, o nosso canal no YouTube. Ali estão os meus projetos. Júlio César e Amigos. Júlio César e Amigos. Não são poucos, muitos. E eu sei que é preciso, sim, estar alinhado com isso, ter um mandato para isso, mas é uma coisa que só lá na frente Deus vai dirigir, né? Mas eu quero dizer a você que, Benigo, eu amo almas, eu amo pessoas, e é isso que a gente leva, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, e vai por aí afora. Sei que é possível, sim, ter uma Dourados diferenciada, com bom senso. Eu conversava dias atrás com uma pessoa que ela falava assim, Dourados precisa de um choque de gestão. E que Deus abençoe que essa cidade evolua. É a segunda maior cidade do estado, tem toda a condição para isso.
e com projetos inteligentes, humanos, sensíveis, com bom senso, vai chegar lá. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a todos que acompanham. Amém. Obrigado a você também. Quero agradecer a nossa audiência. Obrigado por estar conosco até agora. Pedimos que compartilhe o nosso conteúdo, o Benigoncast, né? Com os seus grupos aí, os seus contatos. Vamos tornar esse veículo aqui cada vez mais sólido e consolidado. Que Deus abençoe a todos e nos encontraremos em breve. Tchau.